Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje nós vamos falar da grande besta, aquele que foi o homem mais perverso do mundo. Galera, é o seguinte, o Conhecimentos da Humanidade tem um sistema de apadrinhamento. Se você gosta dos nossos vídeos, gosta dessa loucura toda que a gente faz aqui, entra lá, cdh.tv.br e veja nosso sistema de apadrinhamentos, que você pode ganhar recompensas, tem grupo no Telegram, tem desconto em curso, tem uma série de coisas, inclusive lives exclusivas com práticas. Exatamente, olha só, isso é muito legal. E aproveitando aqui o gancho, nós também temos um patrocinador que é a Mansão Ruby, mansãoruby.com, é um espaço fantástico lá em Piracicaba, eu já dei cursos lá, o Bruno já deu cursos lá também. A ideia da Mansão Ruby é se tornar um espaço esportivo, um espaço com práticas de autoconhecimento. Então dá uma olhada na agenda, todo mês tem práticas de ayahuasca dentro da Mansão Ruby, tem lá um terreiro, tem um templo xamânico, tem um monte de coisa legal. Então acessa lá, mansãoruby.com, acompanha a agenda, acompanha as novidades. A história desse grande ocultista do século XX começa em 1875. No dia 12 de outubro. 12 de outubro. Ele nasceu perto da meia-noite. Na Inglaterra, com o nome de Edward Alexander Crowley. Olha só, esse nome a gente já conhece. Ele vai se tornar Aleister Crowley. Olha, o pai dele chamava-se Edward Crowley, ele era dono de cervejaria, olha que profissão fantástica. Quando o Crowley nasceu, o pai dele já estava aposentado, eles eram missionários, uma espécie de uma irmandade reservada ali na Inglaterra, cristã, obviamente, sim, que eram chamados especificamente de irmãos de Plymouth. E é claro então que o nosso Crowley, ele foi criado para se tornar um irmão dessa sociedade. Então ele tinha que ler todo dia um capítulo, não era um versículo ou uma página, era um capítulo da Bíblia. Aos 5 anos de idade, ou seja, já em 1880, os pais de Crowley tiveram uma filha, ou seja, uma pequena irmã de Crowley, e ela ficou viva só por 5 horas, e isso foi uma experiência que mostrou já quem seria o Crowley, porque segundo as palavras dele, em que ele inclusive colocou como se ele fosse outra pessoa, mas é ele falando dele mesmo, ele diz o seguinte: o incidente criou uma curiosa impressão nele, ele não entendia o porquê de ser perturbado tão inutilmente. Ele não poderia fazer nada, a criança estava morta, aquilo não era de sua conta. Essa atitude continuou com o passar de sua vida. Ele nunca visitara outro funeral, a não ser o do seu próprio pai, que ele não se importou em fazer, pois sentiu que ele, na verdade, era o centro de interesse. E aí o Crowley cresceu, virou um adolescente, foi para a universidade, e lá na universidade ele começou a estudar, ter um pseudônimo, porque ele queria publicar poesias, ele queria publicar contos eróticos, e ele começou a pesquisar, até que junto ali com o familiar dele, ele chegou no nome Aleister, que seria a forma gaélica de Alexander. Gaélico é uma língua antiga que ainda existe no país de Gales e que ela tem como origem o celta antigo, o celta primitivo e também um pouquinho do bretão. Ele passou bastante tempo na universidade e acabou criando alguns hobbies, né? Se interessando por algumas atividades como o alpinismo, o xadrez e a poesia. E também foi na universidade que ele começou a sua vida sexual ativa. Ativa no sentido de que foi muito ativa. Ele vivia em tabacarias, com prostitutas, com mulheres, com homens, ele não fazia distinção nenhuma. E isso era escandaloso na época porque ele se declarou bissexual. Lembrando que o homossexualismo na Inglaterra foi crime até 1967, se eu não me engano. Ou seja, isso era um escândalo para a sociedade da época. E aí, para falar um pouquinho mais da parte sexual, em 1897 ele chegou a ter um relacionamento fixo com outro homem, mas acabou terminando com ele porque o cara não tinha os mesmos interesses no ocultismo. Ele já tinha iniciado, né, como o Bruno acabou de falar, sua vida esotérica. Em 1896 ele teria tido a primeira experiência mística, vamos dizer assim, dele. E foi tão forte que isso fez com que realmente ele tomasse uma decisão. Ele ia atrás de estudar magia, estudar ocultismo, misticismo, e ele acabou largando a universidade sem se formar em nada para se aprofundar nesses estudos do oculto. Em 1898, Crowley estava na Suíça, onde conheceu um químico chamado Julian Baker, e lá eles discutiram bastante alquimia. Interessou muito Crowley. Quando ele voltou para a Inglaterra, o Baker apresentou ele
por um cara super importante na história chamado George Cecil Jones, que era membro de uma sociedade ocultista chamada a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Isso, e em 18 de novembro de 1898, Crowley foi iniciado pelo próprio líder do grupo, que chamava Samuel Liddell MacGregor Matters. Presta atenção nesse nome, porque esse cara é muito importante na história. E aí foi nessa iniciação que ele recebeu primeiro o nome mágico dele, Frater Perdurabo, que significa aquele que perdura até o fim, ou aquele que resiste até o fim. E aí foi mais ou menos nessa época que ele se mudou para um apartamento super luxuoso com 2 aposentos, onde um deles ele praticava a chamada magia branca e o outro a magia negra. E aí em 1899 é quando Crowley vai para a Escócia, se apaixona por uma propriedade às margens do famoso Lago Ness, compra essa propriedade e passa a morar lá na famosa mansão Boleskine. Então, durante esse ano de 1899, 1900, Crowley frequentava as reuniões da Aurora Dourada. Só que em 1900 começou uma espécie de uma cisão dentro da Golden Dawn, porque o Westcott, que era o fundador, ele já tinha saído porque ele era um juiz de direito e começaram a dizer na sociedade britânica que ele fazia parte de uma ordem oculta e ele teve que sair para não prejudicar o seu cargo, e o MacGregor Matters assumiu então. Só que o MacGregor Matters, ele era um cara extremamente autocrático. Ele mandava e desmandava em todo mundo e quem não obedecesse era expulso. E aí um grupo de dissidentes, obviamente, nasceu contra essa tirania autocrática. Grupo esse que tinha o Rider-Waite, tinha uma galera muito famosa, que nem o Bram Stoker também, que escreveu o Drácula, essa galera era toda ali da Golden Dawn, e basicamente ficou só o Matters lá dentro com a mulher dele, mais uns 2, 3 gatos pingados. O Crowley tentou se aproximar do grupo de dissidentes, porque dentro da Golden Dawn tinha uma ordem secreta, que era a Ordem da Rosa Rúbia e da Cruz Dourada. Era como se fosse uma ordem muito secreta interna e ele queria entrar. Esse grupo de dissidentes falou: não, cara, você está 1 ano na ordem, você não vai entrar ainda nisso. E o que Crowley fez? Ele era rico, pagou pro Matters para ser iniciado e ele acabou ficando junto com o Matters dentro da Golden Dawn e foi iniciado nesse círculo interno por causa de dinheiro. Lembrando que o Crowley tinha muito dinheiro porque o pai dele era rico, deixou muita coisa para ele, então ele tinha dinheiro, e aí o Matters, que era um cara sem escrúpulos, começou a vender os conhecimentos da ordem para ele em busca de dinheiro em troca da tal da iniciação. Sendo iniciado nessa ordem interna e atingindo seu objetivo, ele decidiu expandir seus conhecimentos e viajar pelo mundo em busca desses conhecimentos. Então ele foi para o México, vários lugares no México, foi para São Francisco nos Estados Unidos, depois foi para o Havaí, Japão, Hong Kong, Sri Lanka e Índia. E aí ele se tornou, com essas viagens todas e vários conhecimentos, um praticante do yoga e também aprendeu uma série de práticas do hinduísmo. Em 1902, o Crowley volta para Paris, que é onde o Matters morava, e de Paris ele controlava as lojas inglesas e tudo da Aurora Dourada, e o Crowley brigou com o Matters porque ele descobriu que o Matters estava meio que roubando ele, inclusive não roubando só financeiramente, mas roubou instrumentos mágicos do Crowley, e o Crowley tomou isso de volta e os dois meio que se separaram e não se falaram mais, saíram tretados mesmo. Em 1903, época em que o Crowley era amigo de um pintor famoso, Gerard Kelly, que tinha uma irmã, Rose Edith Kelly. Os dois então arrumaram o casamento de Crowley com a irmã. E se a gente fosse falar só da vida amorosa do Crowley aqui, provavelmente a gente teria que ter um vídeo só para falar disso. Porque só oficialmente foram 2 esposas. Ele teve um monte de amante, que ele chamava de mulheres escarlates, e que normalmente eram as parceiras que o Crowley usava nas operações mágicas dele, porque elas eram médiums e ajudavam a canalizar ali espíritos ou invocações que ele fazia, ou durante rituais específicos, ou até durante intercursos sexuais. Aí 1904 vai ser um ano muito importante na vida do Crowley, porque ele estava viajando o mundo ali meio que numa espécie de lua de mel com a sua esposa, a Rose Kelly, e quando eles estavam ali por volta de março e abril desse ano, eles chegaram no Cairo, no Egito, e aí ele resolveu aproveitar que ele estava por ali e fazer umas magias da hora. Ele quis fazer algo romântico para a esposa. Chamou ela num cantinho e falou assim: eu vou invocar elementais da natureza, silfos, você verá fadinhas por aqui. Só que ao fazer isso, ao invés de virem os silfos, os elementais do ar, ela incorporou, ou pelo menos mediou, Horus.
Isso, e esse ritual, ele se deu nos dias 8, 9 e 10 de abril, ou seja, foram 3 dias de ritual, nos quais Crowley, através da Rose Kelly, recebeu o livro da lei, que é um livro que vai dar base a Telemann. Crowley, num primeiro momento, se choca com o conteúdo do livro. Até chega, pô, eu senti uma coisa forte, mas será que é real isso aqui? Só que os acontecimentos que foram acontecendo depois, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra, e algumas conexões do livro com isso, falaram, não, isso aqui é real, não tem como ser outra coisa. E aí, justamente é esse livro, ditado pelo Ivers, que mais tarde tem uma discussão se seria o eu superior de Crowley, ou se seria uma entidade fora, ou seria o sagrado anjo guardião dele. Isso é uma discussão de muitos telemitas hoje, mas é justamente nesse livro que vai vir as grandes frases que ficaram famosas, como faze o que tu queres, há de ser o todo da lei, o amor é a lei, amor sob vontade. Isso levou, inclusive, muitos telemitas antigos a acreditarem que podia fazer o que quisesse e não entender o que era essa lei, o que era esse amor sob essa vontade com V maiúsculo, que nada mais é do que pegar a tua essência e fazer o que é da tua essência, que se tu fizer o que é da tua essência, está tudo dentro da lei do universo e da lei de Deus. E não é simplesmente, faz aí o que você quiser que tá tudo certo. Que a ideia do livro da lei é que ele foi recebido por inspiração divina. Da mesma forma que os outros livros, como a Bíblia, o Corão, essas coisas, foram recebidas também por inspiração divina. A partir desse evento, entre 1907 e 1911, começam a ser escritos os Sagrados Livros de Telemann, que é a compilação dos livros mais importantes. A partir da publicação desses 14 livros sagrados, que Crowley diz, inclusive, que a autoria não é dele, que eles foram recebidos através de hierofanias ou de epifanias. Através disso, então, funda-se uma nova ideia de uma religião, uma espécie de nova religião da nova era, da era de Aquários, uma religião secular. E, portanto, todo um sistema tradicional e que preza pela experiência. E o mais importante de tudo, preza pelo sentido da imutabilidade do cânone. Ou seja, qualquer letra que você tire ali, ou qualquer palavra, qualquer corrupção que você faça daquilo, faz invalidar de maneira irreversível todo o sentido dos textos sagrados. Lembra do George Cecil Jones que a gente falou, que apresentou ao Crowley a tal da Aurora Dourada, que depois bagunçou tudo, todo mundo foi para um lado? Bom, em 1907, ele e o Crowley, que juntos fundaram a tal da Astrum Argento, que seria uma visão própria dos dois da grande fraternidade branca. Em 1911, o Crowley já fazia uma mega divulgação da imagem dele como mago, como cara que pervertia as leis e as morais da época, e ele tinha dentro da Astrum Argento uma espécie de um jornalzinho, que era uma publicação chamada The Equinox. E justamente nessa publicação, os jornais britânicos pegaram isso, essas publicações, como material para dizer então que a ordem era satânica, libertina, que tinham rituais bizarros sexuais, aquelas coisas muito comuns para uma sociedade extremamente conservadora da época. E acontece que um desses jornais, o The Looking Glass, acusou o George Cecil Jones de ter uma relação com o Crowley. E aí o Cecil Jones foi lá e processou o jornal. Só que a audiência foi totalmente manipulada. Para vocês terem uma ideia, uma das testemunhas foi o próprio Matters, que era ex-amigo do Crowley. E é óbvio que ele chegou lá e aproveitou a chance para queimar o filme do Crowley. Ele não foi lá para queimar o filme com relação à relação dos dois, mas ele foi para tirar a credibilidade do Crowley, para queimar mesmo o filme do Crowley com o Jones. E aí acabou que deu certo, porque o Jones e o Crowley quebraram os vínculos que tinham e se separaram, deixaram de ser amigos. No fim das contas, não só o Cecil Jones, mas também um outro membro do mais alto grau da Astrum Argentum também se separou, Fuller. Mas acontece que os planos não deram muito certo, os planos de Matters, porque a Astrum Argento ficou ainda mais popular com isso, tanto que ela existe até hoje, ainda que com certas releituras sobre uma nova forma, mas tá aí. E essa fama que o Crowley começou a atingir fez com que isso chegasse na OTO, que era uma ordem que se dizia descendente direta dos Templários, era na Alemanha, e aí um livro que foi publicado em 1911, que foi o Livro das Mentiras, foi um livro que acabou impressionando o grão-mestre da ordem. Esse cara chamou o Crowley para conversar e iniciou o Crowley na OTO e começou a pedir ajuda do Crowley para reescrever alguns rituais. Foi também em 1920 que o Crowley fundou na ilha da Sicília a abadia da Telemann, lá na localidade de Cefalu, e o Mussolini, em 1923, começou a receber alguns relatos de que tinha alguma coisa estranha acontecendo lá, além de algumas orgias, e ele expulsou o Crowley da Itália. E em 1930, lá para setembro,
acontece algo muito interessante pra gente aqui, porque o Fernando Pessoa, o poeta muito conhecido aqui dos brasileiros, que era português, ele se reúne com Crowley e começam as jornadas Pessoa-Crowley na casa do Fernando Pessoa. E aí eles passam um mês juntos, discutindo, conversando, deve ter um explodido a cabeça do outro, e lá pro dia 23 de setembro, Crowley decide simular sua morte, e na falésia da Boca do Inferno, em Cascais, lá em Portugal, ele simula. Junto com Fernando Pessoa e a ajuda de um jornalista, eles publicam a morte de Aleister Crowley. Só que, em 1931, ele reaparece em Berlim, lá na Alemanha. Como se tivesse ressuscitado os mortos. Ah, olha aí. Bem, de forma resumida, a gente pode dizer que a grande besta 666, como ele se auto-intitulou, ele estudou e praticou cabala, geomancia, meditação, uma série de rituais, ele aprendeu em Xing, astrologia, acabou criando em parceria com a Frida Harris o tarô de Crowley, que ficou muito famoso e conhecido como a sua obra-prima, sua grande obra, que era um tarô específico com desenhos muito ligados a ícones sexuais. E também chamado de tarô de Tote também, né? Também, derivado de uma espécie de um livro que ele tinha criado antes e depois ele desenvolve e faz o tarô de Tote. E aí é importante a gente saber que ele tinha vários nomes. Quando ele assume a liderança do OTO na Inglaterra, ele assume para ele mesmo o nome de Baphomet, e depois Deus est Homo. Ele também é chamado de um mago das mil faces, ou a grande besta, Tu Megatherion em grego, ele se auto-intitula Tu Megatherion, ou ainda, como queriam seus detratores ou quem não gostava dele, o homem mais perverso do mundo. Em 1º de dezembro de 1947, aos 72 anos, Aleister Crowley morreu. Morreu porque sua saúde já estava bastante fragilizada por uma asma crônica que ele tinha. Foi debilitando ele até que ele finalmente morreu. Então o grande Crowley buscou desvendar os segredos do sexo, da magia e das drogas, apreciou e produziu arte, estudou mitologia, teosofia, as principais religiões, instituiu o sistema de magia ou religioso ou filosófico chamado de Telemann, fundou a Astro Argento e foi o líder mundial da OTO, onde ele reescreveu vários rituais e provavelmente foi também um dos grandes inspiradores da Wicca moderna. Hoje em dia, e desde a década de 60 e 70, a gente tem uma grande fonte de conhecimento do Crowley. Não seus livros, não algo técnico, mas a cultura pop, como a música. Bandas como Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Black Sabbath, Iron Maiden falaram bastante ou de alguma maneira colocaram Aleister Crowley alguns conhecimentos nas suas músicas. E temos aqui no Brasil Raul Seixas e Paulo Coelho como outros divulgadores da obra, dos ensinamentos de Aleister Crowley, principalmente algumas músicas como, por exemplo, Sociedade Alternativa, Nova Eon, Loteria da Babilônia, A Lei. Mas não só de homenagens vive Crowley, porque o músico Ozzy Osbourne fez uma música criticando Crowley chamada Mr. Crowley. E com essa música encerramos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a vida desse grande mago, desse grande ocultista que inspirou muita gente. E você, qual a sua opinião sobre o 666? Ele foi realmente o anticristo ou só um cara com megalomania que queria estudar o hermetismo, o ocultismo? Deixa aí nos comentários, um beijo no seu coração e até a próxima. Não à toa ele virou o anticristo. Imagina ler um capítulo por dia da Bíblia, todo dia na infância. Ele devia ficar feliz quando chegava no Apocalipse, que era o final, e aí ele falava, e virou o anticristo, a besta 666.